Olá, você que está ligado na TV Rio Doce, está no ar Cuidando de Você. O nosso programa tem o objetivo de levar informação sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Esse programa que já está indo para o seu terceiro ano nessa retomada, né? Depois de algum tempo que nós estivemos em outra emissora, retomamos em 2023 e estamos agora caminhando para mais um tempo aí junto com você. Na próxima semana, né, nós estaremos completando já 3 anos de Cuidando de Você nessa segunda fase, digamos assim. O nosso programa tem o objetivo de trazer aqui profissionais da área da saúde e bem-estar para falar sobre temas diversos. Falamos de doenças, sim, para esclarecer, para chamar a atenção, para conscientizar, mas propomos também muita educação preventiva, acima de tudo, não é? Esse é o nosso objetivo, como um veículo de comunicação, prestar serviço. Os profissionais sempre atendem o nosso chamado, porque entendem também que um meio de comunicação como a TV Rio Doce é importante para levar ao máximo de pessoas possível as informações. Sempre estamos na TV aberta, na TV a cabo, também no Facebook, você pode assistir também no YouTube, sempre acompanhando. E nas nossas redes sociais você pode também pedir algum tema, algum entrevistado, fique à vontade. Estamos aqui, estou aqui o nosso WhatsApp, o nosso Instagram, o nosso Facebook. Vá lá, faça o seu comentário, curta, compartilhe. Os nossos programas sempre têm as chamadas dos nossos convidados, como nós já fizemos da convidada de hoje. Ela retorna ao Cuidando de Você, porque a gente vai falar sobre pele. Eu aprendi com ela no bloco, quando ela veio da última vez, que é o maior órgão do corpo humano, né? É a nossa pele. Então, os cuidados com a pele, eles devem ser 365 dias por ano. Mas vai falar, mas com esse clima mais frio, mais fresco, não precisa tomar tanto cuidado, não. É só quando aquele calor bravo, aquele solão que precisa ter cuidado. É um engano. E ela vai falar por que é um engano e nós devemos ter cuidado. Stephanie Pimenta, dermatologista, aceitou o nosso convite, está de volta. Stephanie, muito obrigado por estar de volta, que é o Cuidando de Você. Eu que agradeço por mais uma oportunidade de estar aqui. Pois é, né? Quando a gente fala de frio, né, Valadares não esfria muito, né? Não é aquele frio, né, que outras cidades, até bem pertinho aqui, que chega, né? Aquele frio realmente que dói na pele, mas o clima muda. Outono e inverno já é uma mudança de temperatura, né, e tem repercussão, tem um impacto muito grande na imunidade, tem impacto muito grande na questão da saúde pública, né, tem as epidemias, as questões de doenças respiratórias, muita gente sofre com as rinites, sinusites e outras ites da vida, as alergias, né, e em relação à nossa pele, né, há alguns cuidados, temos que ter cuidado também nesse período em que o clima está mais fresquinho, a gente não sente tanto sol na nossa pele. Tem cuidado também ou pode ficar tranquilo que não precisa ter essa vigilância? Nada de tranquilidade. A pele tem que ser cuidada o ano inteiro, né? Nesse período agora, também a gente tem que ter um cuidado especial com a nossa pele, porque é um período que a pele fica mais seca, né? Então a gente tem que caprichar na hidratação nesse período. As alergias atacam não só as rinites, né, as ites, mas as alergias da pele também atacam. Então tem que ter um cuidado especial, sim. Então a nossa pele, ela reage então ao clima, né? Por Sim. exemplo, o clima está frio, está mais seco, então a tendência da pele ela perder aquela oleosidade, aquela proteção natural que ela tem. Então isso aí é o primeiro impacto. É o primeiro impacto. A pele sente o clima mudando também. Sente sim, com certeza. Fica bem mais ressecada, né? E com isso tem as coceiras também. Mas lembrando que não é só esse clima que faz a pele da gente perder essa proteção. Tem outras coisas que a gente faz, como um banho muito quente e o uso de buchas também na pele faz essa pele ficar mais ressecada. Opa, tem muita gente que já se coçou lá. Pô, banho quente, tem que tomar banho quente nesse frio, doutora. Eu tenho que usar a bucha para poder tirar a sujeira. A gente vai falar sobre isso, algumas dicas que ela vai passar aqui. Ó. Presta atenção, vamos voltar a falar sobre o banho quente e o uso de bucha também. Então, já que temos que ter os cuidados, né, e tem, como no verão, né, tem alguns grupos que a gente tem que tomar alguns cuidados, por exemplo, com crianças, né, falando de crianças bem novinhas também, obviamente, e com pessoas mais idosas. Eu acho que essas peles mais sensíveis, o impacto é maior com a mudança de clima, não é? É maior, é maior. As coceiras, né? Sim. Tudo envolve a coceira. O idoso coça muito, pelo fato da pele já ser naturalmente mais ressecada. Então, chega nesse clima, ela resseca muito mais. Então, o que já facilitava, né, para ter coceiras, nesse clima coça muito mais. Então, tem sim que ter um cuidado especial. E as crianças do mesmo jeito. As peles são os extremos, né, da vida. Então, a pele deles são mais sensíveis do que a nossa.
E essa coceira é alguma alergia que dá ou é pelo É ressecamento pelo mesmo? ressecamento. Então dá aquela coceira, aquela vontade de coçar e aí vem os danos, né? Claro que Exatamente. coça com a unha, coça às vezes com alguma coisa, algum objeto, Sim. né? Aí vem as lesões. Vem as lesões, as feridinhas, né? As dermatites atacam também. E aí, por isso que tem que hidratar tanto a pele para evitar de ficar coçando. Pois é, e proteção em relação ao sol, né? A gente sabe, o grande, quando fala-se em pele, a primeira doença que vem à cabeça é o câncer de pele. Né? E quando se fala em câncer de pele, a gente imagina já o sol estalando lá, aquele calor de 900 graus em Valadares, né? Aí tem que colocar protetor solar, o máximo fator de proteção possível, colocar chapéu, colocar uma proteção, uma blusa mais comprida para evitar a exposição ao sol. Mas quando chega o inverno, ninguém se preocupa mais com isso. Mas o sol está lá ainda, Tá né? lá. Então, essa preocupação em relação à proteção da pele, para evitar os efeitos nocivos do sol, também devem ser. E que tipo de cuidados devem ser Com esses? certeza. As pessoas têm mania de achar, tá frio, não tem sol, tá chovendo, não preciso passar protetor solar. E aí é um engano, porque os raios ultravioletas passam, né, pelas nuvens. Então, mesmo com o tempo nublado, mesmo com sol, mesmo nesse frio, tem os raios aí presentes. Então, querendo ou não, eles causam danos também, né? Então, envelhecimento precoce, manchas na pele, até mesmo câncer de pele. Então, mesmo no inverno, mesmo tempo nublado, chovendo, tem que usar o protetor solar do mesmo jeito. Tanto porque quando a temperatura cai, acontece o contrário do que acontece no verão, né? Quando está verão, aquele calor, ninguém quer ficar expondo ao sol, principalmente aqui em Valadares, que correr do sol. Porque aí para a sombra, quem pode, né, trabalhar ou ficar na sombra o tempo todo. Né? Mas quando chega o inverno, a temperatura está mais fria, tem pessoas que sentem frio em Valadares, né? Eu tenho muita gente que sente frio em Valadares. Vou ficar no sol mais um pouquinho ali, né, para dar uma aquecidazinha, principalmente de manhãzinha, né, eu quero ficar ali no sol. Aí, esse tempo de exposição, sem proteção nenhuma, aí o risco é maior ainda, né? É maior ainda, mas nós temos os horários, né? O horário até as 10 da manhã é um sol saudável e após as 16 horas também é um sol saudável que pode tomar sem protetor solar. Mas durante esse período, né, esse tempo de 10 até as 16 horas, tem que usar protetor solar, retocando a cada 2 horas, ou em algum caso que, agora no inverno não é o caso, mas a pessoa transpirar muito, né, atividade física, aí tem que retocar logo em seguida. E essa questão do sol, a gente não vamos colocar o sol como um vilão. Nós precisamos do sol, né? A nossa saúde como um todo, nosso organismo precisa do sol, desses raios que chegam, a vitamina D, a absorção de nutrientes e tudo mais. Né? Mas falando desses horários específicos, né? Os horários você falou entre 10 E às 16. e às 16. Né? Um período de quanto tempo, mais ou menos? Porque durante o verão, 30 segundos em Valadares já é demais. Nessa época mais fria, as pessoas querem ficar um pouquinho mais no sol, né? Mas tem um tempo assim que deve ser obedecido, os cuidados que devem ser tomados? Com certeza, né? O sol, independente se ele é a gente fala mais saudável, né? Não tem que ficar lá horas, né? No sol, porque isso vai, com o tempo, causa dano também, né? Então a gente fala 15 minutinhos de sol. 15 minutinhos já está bom, já dá para absorver as radiações, os nutrientes, né? Saudável, de forma saudável. E essa exposição saudável, vamos dizer assim, é necessária para a gente repor esses nutrientes, ela tem que ser com protetor solar ou não precisa? Não precisa. Nesse horário não precisa. 15 minutinhos sem protetor solar. Então porque a gente tem que absorver. Exatamente. É onde a gente consegue absorver os nutrientes do sol, né? Com protetor aí vai criar aquela barreira e não vai passar. Protetor solar. Então temos que usar protetor solar também no inverno, né? Mas o Brasil não tem essa cultura. Tanto é que temos, né, uma incidência de câncer de pele muito grande, né? Muitas pessoas morrem ainda devido a câncer de pele no Brasil e não deveria ser assim, né? Que há muitas campanhas, fala-se tanto, mas primeiro, né, não tem uma cultura pública, né, de divulgação e de prevenção. E outra, né, o acesso, né? Ainda os protetores solares têm um custo muito alto, né? Temos uma população que se expõe ao sol, a trabalho principalmente, né? E não temos essa cultura, mas é extremamente importante. Aí vem a questão, né? Que protetor usar então, doutora Stephanie, né? Para a minha pele, tem algum tipo específico? O tal de fator de proteção. Na hora de escolher um protetor solar, por exemplo, para o inverno, é diferente de escolher um protetor solar para o verão, por exemplo?
Então, eu geralmente eu não gosto de orientar o paciente assim, esse protetor você vai usar no inverno, esse protetor você vai usar no verão. Por quê? Primeiro que as pessoas não compram vários protetores solares, né? Eles compram um e vai usar e vai usando o mesmo protetor. Quando você muda esse protetor solar, aí a pessoa fica um pouco confusa e acaba que não usa direito. Pode sim usar um protetor solar diferente no inverno, né? O fator mais baixo, apesar que o fator de proteção, que é o FPS, quando a gente fala fator 30, só quer dizer que você pode ficar exposto ao sol 30 vezes mais tempo do que você ficaria sem protetor solar. Então, eu não gosto de pensar muito por esse lado do fator. Eu gosto de orientar todo mundo a usar o melhor protetor para cada tipo de pele, né? Tem aquelas peles que são oleosas, tem um protetor solar ideal para elas, a pele mais seca, o protetor solar corporal e facial, que são diferentes também. Então, tem que ter essa orientação. Pois é, e hoje, né, temos as farmácias de manipulação que fazem manipulação de protetor solar, tem confiáveis, não é? Tem alguns produtos que são confiáveis também, mais em conta. Estamos falando aqui de saúde, gente. Infelizmente, temos que concordar. Não é tão barato um protetor solar, não é? Mas a gente está falando aqui de prevenção a uma doença muito séria, que pode causar morte. E no inverno também pode ter um risco muito grande de castigar a pele ali, e com o tempo desenvolver o câncer de pele. Então, tem que ter o cuidado, usar o protetor solar, saber que é importante, e para você também, nesse período de clima mais ameno, ter esse cuidado. Você também pode cuidar de quem você gosta, das pessoas que você se preocupa, se importa, em tempos de compartilhar tanta coisa ruim, tanta informação e desinformação, você pode compartilhar coisa boa, cuidando de você. O link fica no nosso Facebook, também no nosso YouTube. Você pega esse link e compartilhe com o seu grupo da família, seu grupo de amigos, da escola, da igreja, com todo mundo do trabalho, porque você vai estar ajudando a disseminar informação importante, como no programa de hoje. Estamos falando sobre um tema que muitas das pessoas, muitos de nós, às vezes, não nos preocupamos com a nossa pele, os cuidados com a nossa pele. No verão fica muito em voga a questão do câncer de pele, a exposição do câncer de pele, ao sol e ao câncer de pele, se fala muito. Aí quando chega no inverno a gente se acomoda, mas no primeiro bloco nós soubemos e aprendemos que não devemos nos acomodar. Os cuidados com a pele, eles devem continuar e até se intensificar durante os períodos mais frios do ano. E para a gente continuar nesse assunto, nós estamos aqui de volta com Stephanie Pimenta, dermatologista. Nesse bloco a gente falou um pouco mais, a gente falou sobre o protetor solar e um outro produto importante, eu acho que talvez mais importante ainda com relação ao cuidado da pele, deve ser o hidratante, não é? Uhum. Você falou que nessa época do ano a tendência é o ressecamento da pele. Uhum. Né? Então o uso do hidratante, em que forma ele deve ser feito, que tipo que é o ideal para cada um e a partir de quantos anos deve usar, em que momento? Tem hidratantes que pode ser usado em bebês, crianças, idosos, tem cada hidratante para pele específica, né? Então não é todo hidratante que pode passar em idoso, pode passar em criança, tem uns específicos. Hoje em dia tem várias marcas de hidratantes, sempre olhar um hidratante mais com a base de ureia, né? Porque ele hidrata mais. E lembrando aqui, falando para o pessoal, que hidratante é diferente de creme cheiroso. Existem aquele monte de creme cheiroso que as pessoas gostam de usar, porém eles não são hidratantes, eles não hidratam a pele como deveria. Então tem que saber essa diferença, né? De usar hidratante dermatológico comprado na farmácia, não aqueles cheirosos de revista, comprado em supermercado. O papel do hidratante não é só umedecer essa parte de cima aqui, né? Ela tem que penetrar na pele, exatamente. Tem toda uma função, né? Sim. Fala para a gente sobre essa função do hidratante, como é que ela age na nossa pele? Então, o hidratante, ele age devolvendo a água da pele. Então, eu gosto de orientar também, nesse período do tempo, para as pessoas usarem também óleo de banho. Porque o que acontece? O óleo de banho, ele forma uma película na pele, fazendo com que a pele da gente não perde a água, que faz desidratação na pele, que é onde faz ela ficar ressecada. E o hidratante, ele devolve essa água para a pele. Então, ele faz a pele voltar na hidratação natural dela. E temos diversos tipos, né, diferente até dos protetores solares, há hidratantes com preço bem em conta, né, e de boa qualidade. Né? Então, assim, o uso em todas as idades, claro, para cada tipo de pele, para cada tipo de idade, né, tem o seu papel, mas deve ser usado.
E agora, o momento de usar o hidratante. Há muitas dúvidas ainda. Em que momento do dia, por exemplo, na época mais fria, em que momento eu devo passar o hidratante? Quando eu saio de casa, quando eu chego, depois que tomo banho, na hora que eu vou dormir? Qual o momento ideal? É sempre após o banho. Pelo menos 2 vezes ao dia, né? O banho da manhã e o banho da noite. Tomou um banhozinho, secou, né? Passa o hidratante no corpo todo. Pois é, a gente falou assim, eu só tomo um banho por dia, eu nem tomo um banho nesse frio. Gente, o banho, né, realmente é importante. Aí a gente vai na questão da higiene. Né? A questão da higiene também ela é primordial para a saúde da nossa pele, não é, Com Stephanie? certeza. Então, assim, aí a higiene é só jogar água, né? E também não deve exagerar muito com o uso de muito sabão. Aí a gente entra naquela parte, né, da bucha, da temperatura da água. Então, assim, a higienização da pele, como que a gente deve fazer de forma ideal até nessa época do ano agora? Então, o sabonete neutro, né? Um mais sensível nessa época do ano. Então, passou o sabonete sem a bucha, tá? Nada de bucha, principalmente essa vegetal que compra no mercado, essas caseiras, né? Nada disso. Porque a bucha, ela tira a proteção da pele e vai ressecar mais ainda. Pode ser usado o óleo de banho depois do sabonete. E aí, água quente, nada de água quente. A água tem que ser morna. Tá frio, a gente gosta de água quente, mas tem que diminuir na temperatura até acostumar com a água mais morninha. Morna mais para frio do que morna para quente. Então, tem que ser uma água mais morna e banho rápido. Pois é, tem muitas pessoas que acham que o banho, né, nessa época do inverno, querem tomar um banho muito quente, né? Quase que dá para pegar água e passar o café ali, de tão quente, né? Eu tenho um exemplo disso lá na minha casa, que é meu pai. Quando eu vou tomar banho e vejo que aquela água do jeito que ele toma banho, eu não consigo, minha pele queima. Né? Então, tá aí uma razão de não tomar banho tão quente, né? Porque agride a pele, causa, nessa época do ano, mais problemas. E com relação a essa higienização, não uso da esponja ou da bucha, né? Das buchas, aquelas naturais, né? Que a mãe da gente, a avó da gente passava, quase arrancava o couro da gente. Né? Mas tem pessoas, por exemplo, que trabalham em obras, trabalham em serviços que sujam bastante, né? E aí fala, não, eu tenho que usar a bucha, tenho que usar alguma coisa para me limpar, só a água não vai tirar aquela sujeira, eu trabalho com óleo, algum tipo de... como fazer esse tipo de higienização no banho, sem usar a bucha? Aí, nesse caso, pode ser o óleo de banho, ele ajuda bastante a retirar essa sujidade, mas aí, nesse caso, eu oriento usar aquelas buchas de bebê, que é aquela bem massinha, que vem umas até com desenho de patinho, de ursinho, que elas são bem macias e aí elas não vão agredir tanto a pele. Com relação a lavar o cabelo, né? Aí vai para as mulheres principalmente, né? Nessa época do ano, né? Geralmente, né, a mulher tem um período certo de lavar o cabelo, mas como o banho é mais gostoso, tomar um banho, né? Mais quentinho nessa época do ano, né? Com relação ao cabelo, né? Claro, tem que fazer essa higienização, né? Mas tem algum diferencial em relação ao período mais quente? Então, tem. O período mais quente acaba que, querendo ou não, a gente aumenta um pouquinho mais a temperatura da água, né? Por mais que tem que ficar na morna, mas aumenta um pouquinho mais. E com isso, o cabelo não gosta de água quente, vai danificar o cabelo também. Então, o que eu gosto de fazer em mim, que eu oriento as pessoas a fazer tomar o banho normal e lavar o cabelo no tanque com água fria, porque é muito mais saudável para o cabelo. Mas nessa época do frio também? Alguém está perguntando. É saudável para o cabelo? O banho com água fria. Fria. Temperatura ambiente. O cabelo frio. Né? E os produtos químicos? Né? Assim, shampoo, condicionador. Hoje tem tanto produto que usa, né? O homem nem tanto, né? Mas a mulher, né? Cabelos mais longos e tudo mais, usam muitos produtos. Né? Então, para essa época do ano também, tem que ter um cuidado para não exagerar tanto nessa limpeza, porque nem a higienização é um uso, às vezes, exagerado, né? Para limpar o cabelo, manter o cabelo hidratado, cheiroso, não precisa de tanta coisa às vezes, né? Não precisa, é normal. Lavou o cabelo, passou 2 vezes o shampoo, creme, né? Máscara que a gente tem hábito de usar é sempre do meio para a ponta, nunca no couro cabeludo, porque aí vem as seborreias, né? As dermatites seborreicas, então é sempre meio para a ponta. Pode passar um reparador de ponta, pode passar o leave-in que gosta de passar, do meio para a ponta, sempre, sem exageros. Isso é cuidados para as mulheres. Os homens, né? Nossa, a gente joga água lá, né? Passa um shampoozinho ali e seca. Falar, por exemplo, em secar o cabelo, né? Secador, toalha, deixar secar naturalmente. Qual que é a dica? Então, nesse período do ano,
a gente tem que evitar ficar com o cabelo molhado, né? Então, sim, seria o ideal dar uma secada com o secador, mas o secador um pouco mais frio, naquela temperatura mais morna, né? Para não danificar os fios. Então, nada quente em cima da pele e no cabelo, né? Nada quente. Então, E lembrando, nem nesse período mais frio. não, e lembrando que as pessoas que forem secar o cabelo, eu gosto de orientar a questão do protetor solar. Usar o protetor solar no rosto, porque querendo ou não, é uma fonte de calor na pele e isso pode manchar a pele também. Até com secador, né? Agora, falando das mulheres ainda, em relação à maquiagem, né? A gente sabe que agora no inverno as mulheres vão se maquiar, né? Às vezes a gente sabe que não usam um certo tipo de produto, usam outros tipos de produtos específicos, né? Então, assim, a pele e essa maquiagem, os produtos que se usam na pele, né? A mulher também tem que ficar mais atenta em relação a isso? Então, uma pele bem tratada não tem problema nenhum. A mulher pode usar maquiagem, uma maquiagem boa, né? Pode usar maquiagem normalmente, desde que, quando chega no fim do dia, lavar essa pele, tirar todo o resíduo de maquiagem da pele. E nessa época do ano, nós ficamos mais aglomerados, né? Mais quentinho, a gente gosta de ficar em ambientes mais fechados, né? Fechamos a casa toda, né? Ficamos mais próximos um do outro, há mais contato, né? E esse contato, né? Há muitas doenças também que se acabam se espalhando, né? No contato, no tato ali mesmo, no contato da pele mesmo. Então, há uma vigilância maior se tomar aí com crianças, com idosos, nesse período do ano também, não é? Com certeza. No calor, o que mais prolifera são os fungos, né? Então, vem as micoses. Então, aquela pessoa que gosta de ficar com muita roupa e acaba transpirando, ficando úmido muito tempo, a aglomeração, que isso passa, né, de uma pessoa para pessoa, o fungo passa. Tem as verrugas também, as verrugas virais, elas passam também de pessoa a pessoa. A sarna, né, que geralmente na casa, quando tem um, sempre vai passando para outros, quando não tratam no tempo ideal. Então, tem que ter esse cuidado também. Então, cuidado com a pele, gente, no verão, na primavera, no outono e no inverno, é o mesmo cuidado, né? Talvez mude algum formato de cuidado, algum tipo, algum comportamento, não é? Devido às mudanças de clima, mas tem que ter. Nós estamos falando aqui só em questão de vaidade, mas principalmente em relação à saúde. Sim, também no inverno, o sol em demasia, ele agride a pele e pode causar o câncer de pele. Então, os cuidados devem ser tomados. Os banhos, né, já aprendemos aqui, não devem ser aqueles banhos com água muito quente, mas morna para frio, lavar o cabelo também em água mais temperatura ambiente. Os produtos a serem utilizados, prestar muita atenção, utilizar o protetor solar, que é sempre muito importante também nessa época do ano. Mas se você sai no sol, está gostoso ali, não está tão quente como é no verão. Mesmo assim, o sol está ali, a radiação é a mesma, ela não muda, só muda a sua sensação térmica ali. Então, esses cuidados, né, que foram aqui passados e outros pela doutora Stephanie Pimenta, você deve absorver e tomar cuidado a partir de hoje, né, porque nessa época do ano, né, a temperatura está ótima, eu adoro essa época do ano, né, mas os cuidados com a saúde da pessoa, de crianças, adolescentes, jovens, idosos, devem ser permanentes. No programa de hoje nós conversamos com a doutora Stephanie Pimenta, dermatologista. Esse programa está à disposição já no Facebook e também estará no YouTube. Doutora Stephanie, muito obrigado por voltar ao nosso programa e pelas dicas e informações que você trouxe aqui. Eu que agradeço. Ela volta aqui para outros temas, tá? Outros temas serão pautados aqui no nosso Cuidando de Você. Você pode nos ajudar. Quer algum tema que a doutora Stephanie possa falar na área da dermatologia? Pode mandar suas perguntas, suas sugestões aqui nas nossas redes sociais. Continue com a programação da TV Rio Doce e até o próximo Cuidando de Você.